Pronto. Então tá todo mundo vendo aí, né? O mal como ignorância em Sócrates. Tá dando para ver, né? Legalzinho? O Platão, a questão da carruagem, a questão da razão e da racionalidade. O Aristóteles, o ato e a potência, e o estoicismo, né? Para chegar no Plotino e no Jâmbio. Eu confesso, eu quero confessar uma coisa que eu já confessei para vocês. Quando eu entrei na filosofia, na Universidade Federal do Ceará, a época que eu entrei era muito, muito focado no idealismo alemão, nos românticos alemães, nos filósofos da modernidade e iluminismo, né? E assim, eu senti, agora depois de terminar o mestrado, foi que eu senti, assim, esse banho de grego, né, de Aristóteles, de filosofia antiga, filosofia neoplatônica, que eu sinto que, não é que me faltou, mas que talvez falta um aprofundamento nessa coisa. Sabe, diferente, por exemplo, da minha esposa, que entrou em filosofia depois de mim, aí já era outra história, já estava muito forte já a filosofia antiga, né? E como eu estou pensando no doutorado, isso aqui para mim se torna também uma espécie de maturidade filosófica, porque quando você vai para esses antigos, né, você cria uma maturidade filosófica muito interessante, porque esses filósofos contemporâneos, o Heidegger, o Nietzsche também, todos eles assim são contemporâneos e eles estão citando direto os antigos, toda hora citando os antigos, como se eles estivessem realmente conversando. A impressão que dá, olha, nós estamos fazendo filosofia, nós estamos conversando nos termos que esses caras colocaram. Então é importante sempre voltar para eles como se eles fossem contemporâneos, né? Então, assim, a contemporaneidade desses antigos é muito absurda, né? Tem um amigo meu, Mingau, o Matheus Uchoa, ele é doutor, né? Já está tentando ser professor universitário. Ele dizia, é o arcaico contemporâneo, né? Tem o arcaico e o arcaico contemporâneo, ou seja, como certas coisas arcaicas são absolutamente contemporâneas, né? E aí eu estou tendo esse banho de helenismo e de Aristóteles e de Platão mais forte para pensar o Jânio. Então foi o que eu fiz aqui, né? Assim, esse preâmbulo que eu estou fazendo é um preâmbulo. Deixa eu só olhar aqui rapidinho se tem alguém pedindo para entrar. Na verdade, dá para vocês verem, né? Porque vocês me avisam se alguém pedir para entrar, né? Bom, beleza. Esse preâmbulo que eu fiz aqui é importante para todos nós, né? Assim, e assim, eu fiz esse preâmbulo no sentido de, se ele tiver equivocado em alguma coisa, eu ser corrigido, de fato, né? É como eu percebi a evolução do problema do mal até chegar no Jâmbio, né? Porque, eu já falei aqui outras vezes, o problema do mal é um problema que eu acredito, não só eu, mas eu acredito, que é o problema central da filosofia, é o problema central do espírito humano, né? É aquele que engendra a religião, é aquele que engendra a arte, é aquele que engendra a filosofia, é aquele que engendra todas as produções do espírito, né? Ou seja, a primeira forma de tentar entender por que eu sofro, e aí o sofrimento é a expressão subjetiva do mal, né? Ou seja, nós se damos conta do mal a partir do sofrimento, né? Ou seja, o ser humano como único animal que sofre, ou seja, os animais sentem dor, né? Mas o sofrimento é uma questão humana porque ele é carregado de logos, ele é carregado de racionalidade, ele é carregado de conteúdo, né? A psicanálise, para tratar o sofrimento humano, vai usar justamente a palavra, no século XX, essa coisa toda, né? Então, o que acontece? Então, eu acho que o problema do mal é o problema central da filosofia. Inclusive, uma forma mais arcaica de responder essa questão é a religião, né? Os mitos. Então, assim, foi a primeira forma de responder a isso. Depois é a filosofia, depois é a arte, enfim, a cultura, né? Então, esse problema é um problema que me chamou a atenção logo no início. Quando eu vi que o Jâmblico trata ele, eu fiquei assim, poxa, o Jâmblico, para tratar o problema do mal, nessa etapa da reflexão dele, da obra dele, me pareceu muito o quê? O Plotino, com a ideia de, entre aspas, né, paraíso, queda e reascensão, nessa ideia de um princípio que é paradisíaco no começo, a queda e depois o retorno ao mundo, né? E aí eu estava lendo uma dissertação, uma tese de doutorado, na verdade, de Danilo Costa, que é um banho assim de helenismo que vai desde o Sócrates até passando pelo Plotino, Platão, até chegar no próprio, né? Ele dizia o seguinte, ele fez, me deu um insight muito interessante, né? Ele diz o seguinte, olha, essa coisa de paraíso, queda e reintegração, que o Platão vai formalizar isso lá no Timeu da forma mais profunda, e o Plotino vai dar um acabamento mais neoplatônico, né? Isso, na verdade, é a influência das escolas de mistério. Eu digo, poxa, como as escolas de mistério grega falam muito, esclarece muito a filosofia do Platão, né? Porque essa coisa de paraíso, queda e reintegração
tem a ver com as escolas de mistério, com os ritos de iniciação. Olha como a filosofia é irmã do processo iniciático, e na filosofia antiga isso fica muito claro. É incrível isso. Aqueles que querem aproximar, como eu, a filosofia dos mistérios, a filosofia desse processo mais ocultista, esotérico, os antigos isso estava muito claro para eles. Isso era basicamente tanto que eu acho que o Jâmbrico é uma tentativa de resgatar lá na frente essa consciência dessa raiz da filosofia, que a filosofia tem raiz nos mistérios gregos, né? E aí o que acontece? O Miceliade, não, desculpa, o Joseph Campbell, agora eu não lembro se é o Joseph Campbell ou o Miceliade, ele falava que essa coisa de paraíso, que é de reintegração, né? Tem muito a ver com o ciclo do Sol e tem muito a ver com a morte e ressurreição do Deus, que eram mitos agrícolas. Aí ele vai puxar, acho que era um seriade, vai pulsar para a dimensão agrícola da humanidade, né? Ou seja, o Sol que morre e que renasce no outro dia. Então, essa observação do ser humano com as plantas, com a sua dimensão agrícola, e quando a gente começou a plantar, a gente começou a constituir a civilização e a linguagem, porque se fixou em um lugar, né? Sendo assim, bem antropológico, né? Sendo assim, bem estudo antropológico, então se percebeu os ciclos, né? Eu costumo dizer, e só quem diz isso é eu e Dani Rudial, não vejo ninguém dizendo isso, o astrónomo americano. O pessoal diz assim, a mãe de todas as ciências é a filosofia. Eu digo, não, para mim não é a filosofia a mãe de todas as ciências. A mãe de todas as ciências, para mim, é a astrologia. Por que é a astrologia? Porque foi essa observação dos ciclos, das estações, das estrelas, que nos deu a ideia de número, ordem, matemática do universo, e daí que veio a filosofia, né? E daí que se constituía o pensamento filosófico. Mas nós tínhamos que ter o quê? A percepção da regularidade, a percepção do tempo. Ora, por que o tempo e a regularidade seriam importantes na sobrevivência? Se eu trabalho com a agricultura, né? Então a gente sabe da antropologia aquela passagem do ser humano como nômade, era um tipo, né, de visão de mundo, aí passa para a agricultura e constitui a civilização. Então todos nós estamos o quê? Estamos imitando, no fundo, os ritos agrícolas, xamânicos, aí entra o neopaganismo, resgatando isso no século XX, etc e tal, né? Mas, enfim, então essa coisa de queda, reintegração, tem essas raízes, vamos dizer, esses paralelos, né? Só que o que acontece? Quando entra o cristianismo lá na frente, esse problema do mal assume uma questão central, porque se Deus é bom, como é que o mal é possível, né? Então, como é que o mal é possível a partir de um Deus bom? Isso é cristianismo. Por que eu estou falando de cristianismo aqui? Porque como a gente está aqui, né, claro, contemporâneo ao nascimento do cristianismo, mas já estamos aqui no âmbito da semântica da filosofia pagã, greco-romano, né, greco-helenística, etc. E tal, aqui a gente não tem que pensar, é interessantíssimo, né? Assim, a gente não tem que pensar esse Deus bom como bom para o ser humano, na questão mais pagã, porque a virtude, a justiça divina, né, ela não necessariamente tem que corresponder ao que nós, na finitude, na nossa condição criatural, acreditamos ser a justiça. Então, o Jâmbrico vai falar isso na frente, a gente vai ver isso. Talvez a percepção do mal, quando você fala do mal, pode ser, no fundo, um erro de percepção da nossa localidade nessa geografia ontológica. Mas, enfim, vamos aqui fazer esse preâmbulo da questão do mal, né, como eu falei aqui, talvez seja a questão central da filosofia, mas não me parece ser a questão central dos gregos antigos, num certo sentido. Né? Porque, claro, a gente faz filosofia para tentar superar o mal, a finitude, o sofrimento, dar um sentido para tudo isso. Mas quando você lê os gregos, né, você percebe que a questão deles era ética. Era como ter uma vida boa, né? Ou seja, como ter o conhecimento que me dá uma vida digna de cumprir o meu propósito na natureza. Então, a preocupação dos antigos é eminentemente ética. Só que subjacente a essa preocupação eminentemente ética, né, de como ter uma vida boa, é também a tentativa de escapar do mal, né? Mesmo que ele não dê ênfase muito nisso, como vai ser dado no cristianismo, Maria, no cristianismo diante, o problema vai ser esse e vai ser resolvido só lá no Schelling, eu acho, né? Aqui é uma posição mesmo, só vai ser resolvido lá no Schelling no século XX. Com o Jacoboemi, quando ele vai pegar o Jacoboemi. Enfim, aí não vai adiantar que a gente vai chegar lá depois. Mas assim, o mal, isso que é interessante, o mal, quando chega o Sócrates, eu estava lendo isso esses dias, quando chega o Sócrates, o mal, ele tem a ver com o seguinte, e aí é aquela polêmica, né, do intelectualismo socrático, porque o Sócrates vai dizer, o cara que faz o mal, né, o cara que faz o mal, ele só faz isso porque ele não conhece o bem. Olha como é interessante. Se ele conhecesse o bem, ele não faria o mal. Você vai dizer, não, isso é muita ingenuidade, Sócrates. Né? Você está querendo dizer
que a pessoa que conhece o bem necessariamente faz o bem. Mas não, a gente sabe que nós conhecemos o bem, por exemplo, e fazemos o mal. Né? Ou seja, o Paulo dizia, né, Paulo de Tarso, o apóstolo, né, o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero eu faço. Né? Ou seja, eu sei o que é o bem, mas faço o mal. Só que o que acontece? Acontece o seguinte, o Sócrates diria para você, né, não, se você continua fazendo mal, você acha que conhece o bem. Por quê? Porque é o seguinte, o conhecimento do bem é um poder mistagógico, é um poder teofânico. E esse poder teofânico, ele retroage sobre você e faz você procurar o bem. Por que você faz você procurar o bem? Porque esclarece a sua condição no mundo, entende? Ou seja, você agora sabe aonde procurar o bem, e esse bem não é procurado no exterior, é procurado na alma. E aí eu estava lendo um texto que diz essa ênfase agora que o Sócrates dá na alma como a essência do ser humano é um resquício dos ritos de mistério, das iniciações de mistério. Né? Por quê? Porque lá nas iniciações de mistério é que vai se falar da imortalidade da alma. Né? Ou seja, que a alma é imortal e que, portanto, uma vida realmente em completude é uma vida em função das questões da alma, né? E aí o que acontece? O Sócrates, ele vai nessa questão. Então, o que está querendo dizer é o seguinte, olha, o conhecimento da natureza é para nós, né, do mundo, do ser, é para nós nos entendermos nesse lugar. E a pessoa que se entendeu nesse lugar, os atos dela são bons. É como se fosse um sábio, né? Porque ela entendeu, mas não uma apreensão meramente intelectual. É uma apreensão que tem algo a ver. Aí o conceito de entusiasmo, eu não me arriscaria a dizer ser entusiasmo, depois eu perguntei Saulo Firmino, né? Qual seria o conceito aí, epifania, teologia, enfim. Mas é uma parada mais ou menos nesse sentido, hierática, né? E aí o que acontece? O Sócrates ele associa o mal com a ignorância. O Platão, olha como é interessante, comparando com o Platão, né? Eu estava, uma vez, preparando uma aula para o segundo ano do ensino médio, e o livro falava uma coisa interessantíssima, esses livros de ensino médio, né, eu aprendo muito com esse livro de ensino médio, eu leio, né, para dar aula, e às vezes tem as informações assim, que eu não lembro, assim, do curso de filosofia, e tinha uma coisa interessante, que para mim é uma coisa que, assim, explica a diferença do Sócrates para o Platão, para quem quer entender a diferença deles dois em relação ao mal, né, de uma maneira bem didática. O cara tá casado, um exemplo, né, aí ele trai a mulher dele, né, ou a mulher tá casada, trai o homem. Se você perguntar para o Sócrates o que foi que aconteceu, o Sócrates vai dizer, olha, existia uma racionalidade que era ser fiel. E a mulher trocou isso por outra racionalidade, que é o quê? Ser infiel. Ou seja, para o Sócrates, não é que você foi vítima da paixão, não é que você foi vítima de uma coisa estranha que lhe atravessou, e, oh meu Deus, você foi atravessado por isso. Não. Porque o Sócrates, ele está sempre dentro da ideia de que o que se faz com racionalidade. Até a coisa que a gente chama irracional, ele vai dizer, não é irracional, é uma outra racionalidade que você assumiu naquele momento. Então, para o Sócrates, tudo ainda está dentro da racionalidade. Já para o Platão, não. O Platão vai falar, vai mostrar o ser humano como uma carruagem, que existe o cara que está segurando os cavalos, e a parte intelectual vai ser o homem, e os instintos, o corpo, vai ser o cavalo. Então, quando a pessoa trai, ela se deixou atravessar pela potência das paixões do corpo. Então, Platão introduz uma perspectiva, vamos dizer assim, né, de um mundo intelectual e de um mundo material que me puxa. Né? Enquanto para Sócrates, tudo está dentro do intelectual. Esse mundo da paixão, tudo está dentro, porque tudo é logos, porque tudo é uma concepção de mundo que inclinou você até aquele desejo. Tudo é palavra, tudo está dentro da palavra, né? Então, eu nunca esqueci dessa diferença. E aí chegou Aristóteles, que para Aristóteles o mal, o que seria o mal no Aristóteles? Seria a potência e o ato. Ou seja, se algo que está predestinado a ser o que é, não consegue atingir aquela potência, isso é o mal. Então, para Aristóteles, o mal vai ser uma discussão bem sobre virtude e vício, né? Bem nesse sentido, daquilo que aumenta a potência do agir, daquilo que diminui a potência do agir. Então, o mal, no Aristóteles, tem essa dimensão. No estoicismo é que é interessante. Depois, no estoicismo, o mal, ele vai ser percebido como o seguinte, olha, no fundo da história, o progresso, a civilização não se falar em termos de civilização, né? Mas a ordem do mundo é uma ordem boa e ela tende a ajeitar todas as coisas, ela tende a encaminhar. Então, por mais que a nossa finitude não perceba, há uma ordem nesse todo, uma ordem jupiterial, eu lembro muito do planeta Júpiter na astrologia, né?
diz o seguinte, olha, você não está vendo aí de baixo o seu Mercúrio, mas aqui de cima, que eu sou Júpiter, né? Eu vejo a ordem, eu vejo as coisas de um ângulo maior, e de um ângulo maior o mal desaparece, né? Então, o estoicismo, ele vai pregar essa questão de aceitar, mas uma resignação ativa, daquela resignação do sábio, né? De entender que, na verdade, não há por que desesperar, porque existe uma sabedoria no mundo, né? Eu vejo muito estoicismo, por exemplo, no que em algumas reflexões que alguns filósofos contemporâneos fazem sobre a questão da morte, por exemplo, né? Não, filósofos contemporâneos não, desculpa. Eu acho que eram, eu não lembro como foi que eu vi essa reflexão, dizendo o seguinte, que na verdade, se nós fôssemos eternos aqui, em carne, em vida, isso é que seria absurdo, isso é que seria sem sentido. Eu acho que é o Heidegger, é o ser para a morte. Ou seja, o fato de nós morrermos um dia é que confere sentido à vida. Né? Porque se nós fôssemos eternos na matéria, meu Deus, eu estaria fazendo faculdade para quê? Faço daqui a 300, 400 anos, né? Então, se você fosse eterno aqui, presta atenção, faz exercício. Talvez a pior coisa, o pior castigo possível seja ser eterno nesse mundo de carne, né? E aí eu me lembro do Apocalipse, né? Onde um dos castigos lá é não conseguir morrer, né? Um dos castigos que dão para as pessoas lá, elas não conseguirem escapar daquele mundo. Olha como é interessante, né? E aí o que acontece? Então a morte, na verdade, ela faz parte de uma sabedoria universal. Então aquilo que a gente vê como mal, a gente vê como mal por conta da nossa finitude humana. E essa é uma das... porque assim, como eu estudo a questão do mal, então eu já cataloguei várias respostas possíveis em relação ao mal, né? E essa é recorrente, muito recorrente, que é sempre dizer, não, o mundo não é bom nem é mal. O mal que a gente percebe é por conta da nossa condição criatural, que a gente faz a gente perceber as coisas distorcidas, enfim, que faz a gente se infundir da energia que a gente não aguenta e transborda, né? E aí o mal seria, na verdade, da ordem, vamos dizer assim, de uma percepção da criatura, ele não existiria no mundo. Então, esse argumento ele é recorrente. No Spinoza vai ser mais ou menos assim também. Mas no idealismo alemão, não. No idealismo alemão, que eu não vou falar aqui, né, para não estender muito, esse argumento não é suficiente dizer que o mal é só uma coisa subjetiva, porque se ele é só uma coisa subjetiva, ele continua vivo como subjetivo, e esse é o problema. Né? Ou seja, não some o problema porque é subjetivo. Né? Os alemães vão dizer, olha, o Lutero vai dizer isso, o Santo Agostinho também vai dizer isso, né? Não some porque o Santo Agostinho vai dizer, né? O mal é a ausência do bem, não existe como coisa. Ele não existe como coisa, mas ele é real na experiência humana, né? No plano da existência, né? Ele pode não ser ontologicamente, mas ele continua vivo com uma existência, continua com um problema radical na existência, né? Mas enfim. E aí chega o Plotino, e aí é importante esse preâmbulo para chegar no Plotino, por quê? Porque o Jâmblico, ele é bastante influenciado pelo Plotino. Eu que não conheço muito o Jâmblico, não conheço muito o Plotino, percebo assim uma semelhança tremenda, imagina quem estuda isso, né? Porque o Plotino é interessante. O Plotino, gente, é uma coisa que tem que ficar claro aqui para todos nós, né? E eu revisitei essa informação hoje e encontrei ela. Eu tinha visto ela em algum canto e hoje eu encontrei. Que é a diferença do Plotino para o Platão, que uma vez o Clebson me perguntou, se não me engano, foi o Léo que me perguntou aqui, qual a diferença deles dois, né? E eu tinha dito que eu não tinha certeza, mas eu tinha dado a informação, e essa informação é certa mesmo. Eu verifiquei depois, hoje, e ela é certa. Qual é? É que para o Platão, o bem supremo é algo de noético, é algo de intelectual, é algo que ordena, que é uma intelequeia, né? Ou seja, que é beleza estética porque é ordem, né? É algo inteligível, vamos dizer assim. O bem supremo é algo do novo, meio que noético. E para o Plotino, o bem não é o limite, há algo além do bem que é o uno, além do intelecto. Ou seja, o inefável, a negatividade. E aí, por isso que alguns autores dizem que quando a cabala judaica vai falar do Ein Sof, é totalmente neoplatônico, é totalmente plotiniano, é totalmente teologia negativa, o Dionísio Areopagita também vai pegar essa teologia negativa, essa ideia de que há algo além do intelectual que é inefável, que é indizível, e que dele eu só posso dizer o que ele não é, né? E assim, é interessante isso, porque existe um historiador da filosofia que ele vai dizer, olha, isso aqui, o Plotino está falando que tem algo além do intelecto, porque ele já está no momento da civilização, que é o cansaço da razão. Ele chama isso de um fenômeno chamado cansaço, a cãibra. Chega um momento da civilização que a gente está tão saturado de intelectualidade, de debate, de diálogo, que ninguém chega a lugar nenhum, está todo mundo perdido. As pessoas sentem que é necessário dar um mergulho no abismo para refrescar a nossa potência de vida, vamos dizer assim, né? E aí o Plotino está mais ou menos nessa época, né, de antiguidade tardia, né, já começo da Idade Média, começo do fim do Império Romano, tá, aquele sentimento de desolação, salve-se quem puder, né, etc e tal.
E no Plotino é importante entender isso, que esse uno, ele está acima do intelecto, né? Ou seja, ele é inefável, ele é indizível, e o que acontece? Ele é um transbordar incessante. Ele é um transbordamento incessante. Eu só consigo lembrar da espuma da cerveja, a espuma assim infinita, uma espuma saindo infinitamente do copo, é um vinho também saindo, né? Tem um cara que é um neoplatônico que ele fala olha, ele diz assim, uma imagem interessante para você pensar a questão do Uno, e parece que o Plotino deu essa imagem, se não me engano, é pensar tipo um chafariz que desce a água e vai descendo assim as camadas, né? Um negócio assim que fica saindo da água e a água se retroalimentando e tem assim umas camadas, isso é o Uno, né? É esse transbordamento. E o que acontece? Esse Uno é eterno e ele tem um poder absoluto, né? Porque ele é que é fonte dos seres. Ele não vai formar os seres, quem vai formar os seres é a matéria, que é o termo limite, mas ele é fonte dos seres. Ele não é ele que forma os seres, é interessante isso. A matéria, que é o limite do Uno, é o que vai ter a potência de dar forma dos seres. Como ela tem a potência de dar forma dos seres, o mal é possível aqui. Por quê? Porque esses seres são criaturas finitas, são criaturas que têm a limitação intrínseca desse local cósmico ontológico, que é a matéria, e, portanto, o mal ele só é possível nas criaturas, porque elas são capazes de se desviar desse fluxo do Uno, porque elas estão numa zona que eu penso assim, pronto, se tem alguma coisa pegando sol, né, então parece que onde a gente está é a sombra, entende? Tem alguma coisa e nós ficamos meio que na sombra, né, desse mundo de Malkuth, da Cabala, o mal, né? Tem essa galera que fala assim, né, que o mal e o Malkuth é como se fosse uma chave, né, da palavra do mal, enfim, isso aí já é outra questão. Mas, assim, só que aí vem a questão, né? Então, o mal é eterno. Isso é paradoxal no Plotino. A eternidade do mal, como eu coloquei aqui, e o poder absoluto do bem. Porque para o Plotino, o mal não é destruído, o mal é eterno. Como é que o mal é eterno e o bem tem o poder absoluto? E aí o cara que estava olhando a dissertação, a tese, ele vai tentar encontrar uma solução para isso, né? Poxa, como a gente vai sair desse paradoxo, né? Porque, assim, o que o Plotino está querendo dizer é justamente isso. Não existe o fim do mal, né? Não é que nem cristianismo, que no final Deus vai derrotar o mal, né? Aqui, né, eles não existe porque o mal, ele no fundo é quase que como funcional, né? É quase como se ele fosse intrínseco do mecanismo da manifestação, entende? Então ele nunca vai ser destruído. No entanto, a vitória sobre ele, a vitória sobre o mal, é uma vitória que se repete eternamente, né? E que a soberania do Uno, gente, eu me arrepio porque isso Jacob Boehme lá na frente vai falar a mesma coisa, que a soberania do Uno em face do mal se dá porque esse drama de o derrotá-lo, né, através das criaturas e tudo, é eterno. Ou seja, a soberania do Uno é porque ele destrói eternamente, ciclicamente o mal. Né? Ou seja, é incrível isso, né? Porque o Jacob Boehme ele vai dizer isso também. No Jacob Boehme lá na frente, o mal não é eliminado. Interessante isso, né? Por mais que ele seja cristão, protestante, o mal ele é só reconduzido à sua fonte, né? E aí ele vai dizer, a onipotência divina se dá justamente porque essa glória, esse triunfo sobre o mal, ele é uma cena eterna. A cena é o triunfo. A cena não é o bem, não é o mal, é o triunfo. Né? Mas aí é o Jacobain que vai ter assim, outra influência. Né? Não quero esticar muito isso. Bom, e aí eu não vou aqui dizer como é que o cara vai tentar superar esse paradoxo, porque, enfim, seria muito complexo esse aqui agora. Mas o que acontece? Chegando finalmente o Jâmbrico, para a gente entrar no capítulo 4, o que se passa com o Jâmbrico? Olha, no Jâmbrico, né, o que eu pude perceber é que, primeiro, o Jâmbrico já sinalizou que essa superação do mal, através de uma ascese, né, de uma ascese, ou seja, de uma pedagogia, de uma disciplina, né, de uma disciplina religiosa, moral, ética, intelectual, até dietética, até do que comer, né, porque o Plotino também orientava a não comer carne, né, alguns dizem que é a influência ali do Oriente. Então, toda essa pedagogia, né, para a gente conseguir fazer a alma enxergar o bem, e esse bem retroagir sobre a nossa alma e nos orientar em relação a ela, e assim, né, caminhar nessa questão da reintegração do Uno, o que o Jâmbrico já disse e já sinaliza é o seguinte, isso aí está tudo certo. Mas nós não podemos esquecer o papel da teurgia nessa, entre aspas, redenção. Né? E é aí que é o diferencial do Jâmbrico, que ele já sinalizava
Mas o que acontece? Ou seja, além da contemplação intelectual, plotiniana, essa coisa toda, era importante o ritual, é importante a teologia, é importante esse momento onde a experiência hierática dos deuses baixa, né? E vem, e tem essa conexão. Por quê? E aí me parece, a impressão que eu tenho, né? O Jâmblico tem consciência de uma coisa que Schelling vai chamar lá na frente, no século XIX, de filosofia da mitologia. Eu acho que no Jâmblico, ele pegou do Jâmblico, eu tenho quase certeza disso, ou do próprio, enfim. Acho que do Jâmblico. Essa ideia de que é o seguinte, olha, a filosofia tem raízes nessa misteriologia dos deuses, e, portanto, ela não pode esquecer essas raízes, porque essas raízes são uma estratégia central desse processo, dessa reintegração, dessa redenção. Interessante, né? Por que Plotino não pregava a teologia como necessária e o Jâmblico sim? Porque aí eu já falei, né? Existe uma diferença de concepção da alma, né? Parece que no Jâmblico a alma está mais caída que no Plotino. Por isso que ela não consegue se salvar por suas próprias forças, por isso que ela precisa da teologia. Ou seja, o que é teologia? A magia divina. Né? Um tipo de magia que nos confunde com a diabólica, né? Ou diabólica não, com a magia, com a simplesmente feitiçaria. Bom, aí, gente, eu vou agora aqui para meu fichamento do capítulo 4, algumas questões que parece que o Porfírio levanta, né? Porque a gente não consegue saber quais são realmente as perguntas do Porfírio. A gente meio que deduz o que o Porfírio está perguntando a partir das respostas do Jâmblico, né? Porque a gente não tem essa carta do Porfírio, não chegou até nós. E aí, quando chega no livro 4, o Jâmblico ele vai falar do problema do mal, mas dentro da questão da teologia. Né? Ou seja, ele não vai mais discutir o problema do mal do ponto de vista teológico, como já fez o Plotino. Isso é que eu olhei assim, fala, né? Ele não vai retomar uma questão teológica de novo, do Plotino, da eternidade do bem, não. Ele vai dizer o seguinte, vamos resolver a questão do problema do mal aqui na teologia, porque os livros do Jâmblico seguem um raciocínio, seguem uma trama. Né? Não é à toa que depois do mal vai vir um sacrifício. Ou seja, o sacrifício vai ser um elo de redenção do mal. Né? Ou seja, a gente percebe nos livros do Jâmblico uma queda, um paraíso, uma queda e uma reintegração. Né? Ou seja, uma lógica plotiniana. Ele não vai retomar essa questão teológica, ele vai, como sempre está fazendo nessa obra, ele vai desfazer as más impressões que as pessoas têm da teologia que o Porfírio atacou. Né? Ou seja, boa parte do ataque do Porfírio é uma má compreensão da teologia, e essa é a estratégia retórica do Jâmblico, né? Estratégia dialética do Jâmblico. Né? E aí, o que acontece? Primeira coisa, o Porfírio parece que levanta essa questão. Eu coloquei aqui. Se os deuses são superiores, né, por que eles são evocados como inferiores? Né? Ou seja, a teologia parecia ser um negócio que a gente dava ordem para os deuses. Né? Olha, faça isso, venha a mim. Né? Eu lembro de alguns filosóficos têm um pouco disso. E aí o que acontece? A resposta do Jâmblico é o seguinte, olha, o que se evoca são seres intermediários. Olha a importância para a magia dessa compreensão do que a gente está evocando quando a gente evoca alguma coisa. Né? Para o Jâmblico, a gente não evoca os deuses diretamente. A gente evoca os seres intermediários, né, que estão em ligação com eles. E a linguagem impositiva que se apresenta é devida ao fenômeno do entusiasmo chamada vida hierática dos deuses. Ele vai dizer, olha, essa fala ordenando os seres intermediários, né, como se ele estivesse numa hierarquia inferior à nossa, vem da espécie de encarnação da divindade. Né? Então, a divindade é como se isso fosse uma espécie de linguagem da divindade. Né? Como a divindade está em uma região ontológica acima da nossa, então a linguagem dela deve ser bem direta, bem positiva. Né? Então, assim, ele vai dizer, olha, isso é um fenômeno do entusiasmo, dessa coisa de você viver o processo divino, de você ter consciência que você continua no processo divino, né? De que os deuses são essas potências geradoras da alma, né? Então a alma, ela é como se fosse alguma coisa que dentro dela tem uma constelação de seres divinos, e eles são a potência da alma, né? Como eles estão ontologicamente são mais originários, então eles são a estrutura do anímico, né? Então eles estão lá na alma, né? Estão em todas as coisas, né? Se está na alma, está em todas as coisas, na medida em que a alma abarca todas as coisas do mundo material. E aí, outra objeção que o Porfírio fala é o seguinte: se os deuses são todos bons, como é que eles permitem a injustiça? E aqui me parece que o Jâmblico está perguntando, me parece, né? Se eu estiver equivocado, alguém me corrija lá na frente. Me parece que o Jâmblico está perguntando assim, olha,
como é que as pessoas conseguem usar esses poderes para o mal? Talvez esteja falando da feitiçaria, enfim, não sei, talvez esteja falando essa ideia de se os deuses são todos bons, né, como é que as pessoas conseguem usar isso para o mal ou permitem a injustiça? Na verdade, aqui não, desculpa, essa questão é lá na frente, desculpa. Aqui ainda não é essa questão. Na verdade, aqui é o seguinte, se os deuses são bons, como é que eles permitem que haja injustiça no mundo, né? E é interessante como o neoplatonismo está tão próximo do cristianismo, né, o cristianismo nascente ali, que as questões reaparecem um no outro de uma maneira assim muito muito forte, né? Às vezes parece que você está lendo assim até o Odisseia do Santo Agostinho, né? Assim, claro, a proximidade histórica explicaria isso, né? Mas eu acho interessante mesmo assim, mesmo sabe, da proximidade histórica, porque a gente não é acostumado a comparar o cristianismo com o neoplatonismo, né? Com esse platonismo ali concorrente ao redor deles, a gente não é acostumado a fazer essa comparação. E quando a gente faz, a gente se assusta muito, né? Assim, a gente que não é acostumado a ler assim, essas raízes do cristianismo enquanto cultura ocidental. Claro que a gente da filosofia aqui, que a gente estuda, a gente consegue ver isso aí, né? Bom, e aí a resposta do Jean é o seguinte: olha, nós não sabemos o que é o justo a não ser do ponto de vista humano e não dos deuses, que conhece todas as vidas da alma. Esse argumento de que a justiça divina, né, é justiça e nós temos que dizer amém, entre aspas, porque nós não estamos no ponto de vista de Deus, né? Infelizmente, ela é usada, por exemplo, lá no cristianismo, para julgar, para defender o Deus de Israel, porque ele matou as crianças do Velho Testamento, né? Os inocentes, né? O primogênito lá dos egípcios, né? As crianças, elas não tinham nada a ver com aquilo, com o erro dos pais, né? E Deus manda matar o primogênito, quem não colocasse lá o sangue do carneiro, né? E aí o que acontece? Às vezes eu falo isso para meus alunos, né? Em algumas aulas, quando eu estou chegando nesse ponto da questão do mal, eu disse, gente, cuidado em tentar justificar isso, porque qualquer tentativa de justificar isso, do ponto de vista ético, é a justificação de morte de inocentes. E é engraçado que a única justificação que as pessoas levantam contra mim, quando eu toco nesse assunto, é dizer o seguinte: professor, fala assim, mas a justiça de Deus não é a nossa. Então você está achando injusto, mas para Deus pode não ser. Eu sempre achei esse argumento muito perigoso, né, muito frágil, né? E não só eu, Leibniz, lá na frente, na modernidade, ele vai dizer que esse argumento é muito frágil. E realmente, o Jâmbrico, eu me surpreendi. Poxa, será que o Jâmbrico vai dar um argumento mais forte? Mas nisso aqui, foi a primeira vez que eu percebi, poxa, aqui, para mim, o Jâmbrico usou um argumento frágil. Ele é frágil. Eu sei que ele é suficiente no sentido de que os deuses estão em hierarquia ontológica, né? Diferente da nossa, né? Portanto, é natural que a gente não entenda com a justiça deles. É por que eu acho frágil? Porque isso justificaria qualquer atrocidade, né? E a gente ficaria impassível à justiça do mundo. Esse é um problema que eu vejo. E segundo, e isso é o que o Leibniz fala, né? Se o divino ele tem uma concepção de justiça e ele colocou em nós outra concepção de justiça, esse divino é burro. Né? Por quê? Porque um divino que se quer fazer conhecer, ele colocaria a justiça nossa igual a dele, para ele se fazer conhecer. Porque seria meio sádico. Né? Ou seja, a divindade tem uma concepção de justiça, mas nós, criaturas, teriam outra. Né? Ou seja, como é que se fazia plenamente conhecido, né? Com essa divergência de concepção de justiça? Ou seja, não seria intelectualmente ordenado, claro e racional esse universo. Teria uma fissura, né? Teria um elemento do irracional, do erro, né? Como se fosse um erro, nós somos criaturas que fosse fruto de um erro, né? Então, eu acho esse argumento muito frágil, entendo por que o Jâmbrico usa, né? Entendo que do ponto de vista dele faz todo sentido, porque ele está querendo ressaltar, né, o quanto os deuses e o divino é originário em relação a nós, ontologicamente, né? Então, ou seja, o problema do mal é um problema que, em última instância, existe do nosso ponto de vista, mas não existe do deles. Eles estão além do bem e do mal, né? Ou seja, os deuses estariam além do bem e do mal, seria mais ou menos isso, né? E o além do bem e do mal lembra o Nietzsche também, mas enfim, é outra história aí. E aí o que acontece? E eu acho esse argumento frágil, embora eu entenda, assim, por que o Jâmbrico mobiliza, né? Eu acho que o Jâmbrico poderia ir por outro caminho, nem sei qual, que na época ele poderia fazer. O Leibniz vai dizer outra coisa, né? Mas enfim. Então, assim, aí outra questão que o Porfírio levanta, estou terminando as questões, evoca certas entidades sem juízo como superiores para tentar atrair as superiores e ordena as inferiores por conta de uma mimética hierática. É porque é o seguinte, o Porfírio vai perguntar assim, olha, existem entidades que vocês chamam, né, que eles não têm intelectualidade, eles são inconscientes, né?
E você chama essas entidades meio que inconscientes, não sei se ele está se referindo aos daimons, né? Para tentar, através dela, contactar um superior, mas como assim? Né? E aí o Jâmblico vai tentar explicar. É que, na verdade, essa questão é porque, através dessa entidade inconsciente, né, entre aspas, a gente consegue acessar, chamar a atenção da alma do mundo, vamos dizer assim, e, por consequência, chamar a atenção do intelecto do nosso dos deuses, né? Enfim, dos deuses. Ele fala aqui, ó, com efeito, nós invocamos como superiores essas entidades inferiores, porque tenta arrastar os seres que contribuem para o todo, desde todo o cosmos que nos rodeia, para o que está contido nas esferas particulares. E, em vez disso, ele ordena como inferiores, porque frequentemente alguma parte que está no mundo são, por natureza, mais pura e mais perfeita do que o que se estende ao mundo inteiro. Então, é como se fosse a evocação da ordem, né, através do respeito à hierarquia. Então, a hierarquia dos seres eu chamo inferior para contactar o inferior ou superior. Então, esse inferior, muitas vezes, vai ser falado como se ele fosse superior, e muitas vezes eu vou ordenar ele, né, quando eu tiver experiência erática. Então, esses intermediários, eles sofrem uma ação passiva e ativa, vamos dizer assim, né? Eles são ativos porque eles vão chamar os deuses, a conexão com os deuses, né? Mas eles são passivos porque a gente o ordena, né? E aí a chamada tem 10 minutos, qualquer coisa, bota outro link lá, tá? Rapidinho. E aí o que acontece? O que devemos dizer agora sobre a seguinte questão? Porque evocado, eles acreditam que aquela da hora justa... essa questão aqui, que é a última, é o seguinte, por que os deuses, para evocar eles, eu tenho que estar puro, né? Eu tenho que estar subjugado às paixões, e eles transbordam essa energia que nos incita às paixões, né? Ou seja, ao amor. Aí o Jean vai dizer, não, calma aí. Os deuses são dignos de todo bem. Se eles transbordam energia de amor e na criatura vira luxúria, é porque a criatura distorce devido à condição que ela está, né, na matéria, na região ontológica que ela está. Então não culpe os deuses. Aí o Jambo vai dizer, é muito comum, por exemplo, no oráculo, quando a previsão não sai como deveria, não foi o oráculo que errou, foi aquele que o interpreta, foi aquele que o traduz. Da mesma forma, você não pode culpar os deuses pelo que as criaturas fazem, porque eles são plenos de abundância, eles transbordam esse bem, e isso é distorcido por conta da condição criatural. Esse argumento da condição criatural vai acompanhar a Idade Média, vai acompanhar Jacob Boehme e tudo e tal, e boa parte assim, dessa questão do mal, né? E parece ser uma das respostas mais fortes, né? Porque ela sempre está de volta, né? A ideia de que o mal é um desdobramento da nossa condição criatural. Né? Claro que ele não some como questão, né? Porque tá, então por que nós somos criatural? Aí você tem que ter uma queda, uma filosofia da revelação. Ou seja, se o mal é fruto da nossa condição criatural, por que a condição criatural? E aí só a filosofia da revelação, eu estou falando aqui de Schelling, né? Estou falando de Jambro, só a filosofia da queda é que vai explicar por que há a condição criatural. Né? Parece que a pessoa consegue encontrar uma questão mais radical que o mal, né? Ou seja, o mal é fruto da criação da condição criatural, então o grande problema é porque existe a condição criatural. Ou seja, grande problema da filosofia seria a queda, a filosofia da teologia, né? Bom, e aí, para finalizar aqui, né, é isso que fica claro para mim em relação ao Jambo, porque eu tive até que fazer uma digressão, eu tive que voltar um pouquinho no mal e Plotino para entender o mal no Jambo. Eu fiz assim um percurso do mal no Plotino. Mas finalizando aqui, o que acontece? O Jâmbrico, eu vou deixar de falar, Ítalo, o Jâmbrico, para finalizar essa questão, ele sempre vai tentar mostrar que se há alguém fazendo o mal com o uso dos poderes divinos, isso é responsabilidade da criatura. Isso parece muito com Santo Agostinho, né? Ou seja, o mal vem do livre-arbítrio, né? E aí, claro que Santo Agostinho é que bebe aqui, né? Porque o Jâmbrico é um pouco antes. Então, essa é a questão do mal jâmbrico, né? Mostrei aqui a fragilidade do argumento, né? Daquele lado da justiça com diferentes dos deuses, e mostrei aqui que, para ele, essa questão do mal, ela, quando não é uma percepção falsa sobre a teologia, é a questão da criatura que ela distorce. Fala, Ítalo. Anael, nas últimas reuniões, a gente fazia uma videochamada e tinha outra, entendeu? Então talvez a gente possa ainda ter tempo, se tu quiser ainda aprofundar esses temas, senão a gente pode criar uma outra até para debater, né? Mas normalmente tem sido 2 videochamadas, então 50 minutos, 50 minutos, então se tu ainda quiser discursar, a gente pode continuar, fecha esse, manda um novo link. Mas enfim, você que sabe.
Não, pois pronto, a gente pode abrir a segunda chamada para o debate, porque já encerrei a minha apresentação. A gente abre para o debate, segunda chamada. Pronto, pode ser? Pronto, encerra e cria uma nova. Se quiser, Pronto. eu crio aqui para tu não pegar. Que não vamos apresentar aqui na frente nada, não. Cria o link lá, viu? Pode ser? Beleza, valeu. Show. Agora é o debate. Valeu, galera.